amigos, que a paz do Mestre estejam com vocês, que todos possam ser envolvidos pelo amor de Cristo nesse instante, nessa manhã. Me chamo Patrícia, fui convidada a conversar com vocês hoje a respeito da preleção pelas obras do livro Fonte Viva 24. Nesse instante eu peço que a gente faça uma harmonia de nós mesmos para com o plano espiritual, tá? Então vamos nesse instante aproveitar o ambiente, a paz, que ela possa nos envolver, que nós possamos entrar em comunhão com a espiritualidade maior, com os nossos mentores, anjos da guarda, para que a gente possa, sim, através desses ensinamentos na manhã de hoje, aproveitar essas palavras de Cristo e colocá-las em prática em nossa vida. Que os nos ensinar um pouquinho mais através desse conhecimento, mas eles possam, sim, nos alertar nos momentos de dificuldade, através daquilo que a gente aprendeu hoje. Nesse instante, nós vamos começar, então, as vibrações. O tema de hoje é pelas obras, Fonte Viva número 24. Quem tiver a oportunidade de ler, leia, por favor, porque é muito interessante o texto em si. Esse texto, ele começa com uma frase de que quem escreveu foi Paulo. Paulo escreveu no 1 Tessalonicenses 5,13. E o que tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Muito interessante essa frase, porque ela nos abrange uma quantidade enorme de situações, daquilo que a gente pode vivenciar, daquilo que a gente vê todos os dias da nossa vida. Porque isso daí foi falado para a gente tão lá atrás, porque Paulo falou isso para as pessoas que estavam com ele naquela época, para as pessoas que acompanhavam. E Emmanuel, através do livro Fonte Viva, vem nos trazer essas palavras para elucidar o nosso dia a dia, porque foi falado há muito tempo atrás, porém, tudo que foi falado nesse texto nos remete hoje em dia na nossa vida, naquilo que a gente faz, naquilo que a gente vivencia. Tanto para aquela época como para hoje, é muito válido essas palavras, tá? Ele nos fala aí como a gente deve tratar o próximo, como a gente deve ajudar o próximo a acolher, a gente tem que amar, a gente tem que ensinar, porque isso daí foi aquilo que Jesus veio nos ensinar. Ele nos ensina que não é para a gente ter algo contra aquelas pessoas que não pensam igual a nós, que são os nossos irmãos de caminhada. Por vezes eu penso de um jeito, a pessoa pensa de outro, e isso daí causa atrito, e não é bem isso. A gente tem que se unir, porque foi o que Jesus veio nos ensinar. Então a gente tem que aprender o quê? Cada pessoa nessa encarnação, seja eu, seja você, seja um amigo do lado, familiar, as pessoas do centro, seja lá Divaldo Franco, seja lá aqueles palestrantes espíritas que a gente mais gosta, Mônica Medeiros, seja quem for, seja o meu irmão de escola de aprendiz do Evangelho, ou aquele que senta no centro e vem ouvir as palestras, cada um está no estágio. Ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo está vivenciando o estágio da forma que tem que vivenciar. Cada um está aprendendo aquilo que tem que aprender. Não significa que eu, Patrícia, falando essas informações hoje para vocês, vocês vão entender de uma forma, a mesma pessoa que assiste a palestra com vocês vão entender de outra forma. Por quê? Porque cada um está no estágio evolutivo. Cada uma segue uma cartilha. É assim que fala no texto. Cada uma tem uma cartilha do qual ela utiliza. E essa cartilha que vem nos trazer o norte é Jesus. Jesus quem vem nos trazer essas informações através de suas palavras, de suas atitudes, dos seus atos. Ele nos deixou um legado bem grande para que a gente possa utilizar de simpatia para com os nossos irmãos, tá? Com isso, a gente vai estar aprendendo a trabalhar essas palavras de Jesus que a gente vai falar hoje. A gente vai estar aprendendo a trabalhar o nosso defeito, que é o egoísmo. Porque nós somos seres muito egoístas. E através dessas palavras hoje a gente vai aprender que a gente deve ser menos egoísta, tá? Nós já sabemos, assim, que Jesus, quando ele veio, ele nos deixou muitos ensinamentos, tanto esse aqui que Paulo veio nos trazer também, da época de Jesus. Esse norte que ele veio nos trazer tem diversas informações, através do Evangelho segundo o Espiritismo, através de outras informações religiosas do próprio Evangelho, que a gente pode utilizar também.
Então, a gente tem que aprender com essas palavras, tá? Se nós olharmos em nossa volta, a gente vai presenciar, muitas vezes, olhares inapropriados. Principalmente se a gente deseja, se a gente tem por atitude, tomar a frente de alguma coisa nova. Principalmente por isso. As pessoas vão olhar para a gente com olhares, por vezes, desconfiados, elas vão fazer crítica, elas vão questionar o que está acontecendo e não vão aceitar. Por exemplo, lembra quando Jesus ele veio nos trazer os seus ensinamentos, ele foi perseguido, as pessoas que estavam com ele foram perseguidas, aqueles que falavam em nome de Jesus foram perseguidos, e ele chegou a ser o quê? A gente já sabe que foi crucificado. Porque ele veio trazer um evangelho de amor. E as pessoas não queriam isso na época, porque atrapalhava muito o financeiro. Então, vendo isso, a gente tem que entender que acontece em qualquer lugar, seja na nossa casa, quando a gente traz alguma coisa nova para a nossa casa, seja na casa espírita, seja em qualquer tipo de instituição. A gente vê esse processo de olhares inapropriados, críticas, a não aceitação. Olha para você ver, nas escolas de carnaval tem briga, a gente já viu briga, é uma coisa que é muito material, mas acontece muita briga. A gente vê essas brigas de olhares inapropriados, críticas aonde? Nos jogos de futebol. Porque a torcida não gosta da outra torcida e assim vai. Então, em todos os momentos da nossa vida, nós estamos vivenciando em torno de diversas preferências. Em diversos momentos em que a preferência material vem além daquilo que é o espiritual. E, como eu falei, dentro de casas espíritas, dentro de casas de religiões também acontece isso, dentro da própria religião. Cada pessoa, ou seja, cada um da sua forma, cada um dentro do seu conteúdo aí vivencia de uma maneira diferente. Nós ainda vivenciamos muito material, nós ainda estamos muito dentro do processo de preferências. Por vezes a gente presta tanta atenção na pessoa que está falando, na voz da pessoa que está falando, na cor do cabelo, na roupa, e a gente esquece a mensagem que a pessoa está passando. E o interessante não é esse invólucro aqui. O interessante é o que está saindo da boca da pessoa que está chegando até você. É a mensagem que a gente tem que se dar atenção de acolher, a gente tem que receber, estudar, analisar e colocar em prática, não o que a gente viu naquela pessoa. Tá? E por vezes a gente tem isso. Muitas vezes a gente recebe umas mensagens no WhatsApp ou no Facebook, nas redes sociais, a gente recebe uma mensagem, quem passou essa mensagem foi Divaldo Franco. Mas eu não interfere se foi Divaldo Franco ou se foi Patrícia Souza. Porque ele é mais conhecido do que eu, porque ele tem um estudo melhor que o meu, porque ele tem um processo maior que o meu, porque dentro de uma instituição ele é o presidente e eu sou a pessoa da limpeza? Não interessa o que está sendo utilizado, o processo que está sendo utilizado, o material que a espiritualidade utiliza para passar a informação. O que interessa é a informação, a mensagem que a gente está recebendo. E nós ainda somos tão materialistas que nós esquecemos disso. A gente não visualiza, não entende o que a pessoa está falando. Porque a gente presta mais atenção na cor do óculos que a Patrícia está usando. Se ela tem alguma coisa, se ela não tem. É nisso que a gente presta atenção. Em vez de a gente só ouvir a voz, em vez de ouvir o que está sendo passado. A gente ainda não leva muito a sério a fé que a gente escolheu para a gente mesmo. Por que a gente posso falar isso para vocês com toda sinceridade da face da terra? Porque quando perguntam para a gente a respeito da nossa fé, e a gente fala, eu sou Patrícia, eu sou espírita, e a gente fala para uma outra pessoa, ou eu pergunto para uma pessoa que é evangélica, a pessoa fala assim, oi Patrícia, tudo bem? Tudo, quanto tempo? E aí, como é que você está? Você está indo na igreja? Aí a pessoa fala assim, eu estou indo na igreja tal. Então, mas isso daí não é a certa, viu? Porque eu estou indo no centro espírita, lá no centro espírita é o lugar certo. Lá que é o canal que Jesus veio, que Deus veio ensinar. Não. O texto de hoje vem falar isso para a gente também. A gente está prestando tanta atenção no que está em volta, que a gente esquece o sentido da fé. Que a fé, cada uma tem a sua fé, todo mundo crê em Deus, tem um momento de fé. Não é porque ele é evangélico, eu sou espírita, que a gente está diferenciando ali, não. Se a gente for fazer uma
uma junção de nós para um trabalho ao próximo, o que vai estar ali resplandecendo ali? A religião ou a boa vontade? Então, a gente tem que parar para pensar um pouquinho nisso. Nós estamos muito materialistas, prestando atenção no que está em nossa volta. A gente esquece que não é a fé que é voltada para as outras religiões, que é diferente da nossa, não, senhor. Quando a gente pensa e a gente vê em Deus, a gente tem fé em Deus, é dessa fé que é a fé verdadeira. Independente do lugar que se vai, independente daquilo que se fala dentro daquele lugar. Mas se fala dos ensinamentos de Jesus, de Deus, é a fé que a gente está falando. Tá? A gente aí, se a gente leva muito em consideração isso, o que a pessoa faz, o que ela deixa de fazer, qual igreja, ou qual centro, ou qual... Enfim, a gente não está agindo de acordo com o que a gente fala, que é o que Jesus veio nos ensinar, amar o próximo como a ti mesmo. Porque não é porque a minha vizinha é evangélica que ela é diferente de mim, eu amo ela do mesmo jeito. Dentro da nossa casa, da nossa constituição familiar. Porque tem muitas famílias que vivenciam momentos em que pessoas são católicas, outras são evangélicas, pessoas que não são de nenhum tipo de religião, mas têm fé em Deus, tem pessoas que vão no centro espírita, tem pessoas que são umbandistas, e daí? Dentro de uma mesma casa acontece isso, e constantemente vai continuar acontecendo, porque cada um está num estágio, a gente não pode esquecer isso, tá? Nós precisamos necessariamente retirar a nossa máscara, essa máscara que a gente tem de egoísmo e de preconceito. Porque primeiro, quando eu falei ali atrás, eu fui egoísta, porque eu estou dizendo que Deus, ele vive lá dentro do centro espírita, não é dentro da igreja católica. E outra, eu tenho preconceito contra aquela religião, porque eu não vivencio uma religião. E aí? Dentro disso daí, cabe o parâmetro a quem? Ao meu preconceito? Não. Eu estou agindo como Jesus veio me ensinar? De forma alguma. De forma alguma. É muito triste quando a gente tem preconceito relacionado às pessoas que estão em nossa volta. Porque a gente não está vivenciando tudo aquilo que a gente fala. Muitas vezes a gente fala e da boca para fora. A gente ainda não tem consciência do que a gente tem que falar e do que a gente está aprendendo. Nós devemos ser amigos de todos. A gente tem que aceitar o próximo naquela situação que eu falei, ó. Não adianta eu querer ser amigo da pessoa que, junto comigo, ela faz as mesmas coisas que eu desejo fazer. Por exemplo, Patrícia, eu vou no centro hoje, vou fazer a preleção, mas eu gosto do meu irmão que está ali, que gosta de me ouvir na preleção, então eu vou levar ele, porque ele gosta. Não, eu tenho que chamar aquele irmão que nunca ouviu. Que por vezes fala assim para mim, imagina se eu vou lá na Patrícia e ouvir isso. Não quero. É esse irmão que a gente tem que trabalhar, porque quando a gente vivencia e a gente se une àquela pessoa que está ali dentro do mesmo propósito com a gente, muitas vezes o Evangelho de Jesus não está sendo utilizado ali. A gente não está utilizando da maneira correta. Por isso que a gente tem que aceitar que nós não devemos ser amigos somente das pessoas que estão à nossa volta. Dentro do nosso processo religioso, dentro do centro espírita, a gente tem que buscar novos amigos. A gente não tem que passar a fazer a pessoa aceitar os pedidos, não. A gente tem que falar de Jesus, dos seus ensinamentos. Daquilo que eu ouvi na palestra hoje, entendi, minha amiga está precisando de uma palavra, eu vou falar aquilo para ela. Porque, nossa, mesmo, a Patrícia falou uma coisa interessante ali, que a gente tem que aprender, que a gente não pode ser egoísta nem preconceituoso, mas a Marta chegou agora em mim e falou assim, nossa, Patrícia, você viu? A Antônia está indo lá naquela igreja evangélica, você viu como é que ela está? Você viu que bom para ela está proferindo a fé dela, olha que bonito. Mas você viu, gente, que coisa horrível, ela está indo lá naquela igreja. Eu estou agindo de acordo com aquilo que eu estou aprendendo? Não estou. Estou sendo preconceituosa e egoísta. Então vamos aprender com isso daí, tá? Por vezes a gente faz caridade ao próximo com as pessoas que a gente gosta, que pensam da mesma forma que a gente. Essa caridade está sendo feita corretamente? Como é que está a gente de nós? Como que a gente está funcionando dentro desse grupo? A gente está andando só com pessoas que pensam como nós, ou aquele irmão que não pensa como nós, a gente respeita ele e consegue fazer um processo de união funcionar? É como no trabalho. Na faculdade, na escola, às vezes a gente está lá na faculdade e a gente tem que fazer aquele bendito, aquele grupo de trabalho. Ninguém pensa igual. Ninguém pensa igual. Se um não respeita o outro, que dali vira um fuá.
uma briga errada que ninguém consegue fazer nada. Por quê? Porque ninguém está ali com a consciência naquilo que tem que ser feito. Eu estou mais preocupada em julgar, em ser egoísta, em ter preconceito, porque aquela pessoa pensa menos que eu, do que auxiliar da melhor forma possível. E assim a gente vai indo dentro do preconceito, que a gente não deveria. Porque nós somos, assim, muitos críticos, nós somos muito críticos. Quando a gente percebe algo de diferente, a gente aponta. E quando a gente percebe algo dentro de nós, desse diferente, acontece ali uma mudançazinha. Por que acontece isso daí? E essa mudança normalmente não é boa, porque eu sou egoísta. Eu olho aquilo daí e falo, nossa, mas é uma coisa interessante que eu vou falar agora. Quando vai abrir um comércio novo perto da casa da gente. A gente vê a pessoa lá, maior trabalho para montar a lojinha dela. A gente passa e fala, nossa, mas ele vai montar uma loja aqui de novo. Já montou 15 lojas, já fechou. Olha para você ver. Já pensei com egoísmo, já julguei, já fiz um preconceito ali. A gente nem sabe que loja que vai ser, o que vai acontecer, e a gente já está ali pensando ruim para aquela pessoa. Tá certo? Não tá certo. A gente, além de ser crítico, a gente está sendo egoísta e preconceituoso. Dentro da gente, isso daí causa o quê? Qual é o sentimento que causa? A gente está sempre fazendo coisas erradas que não deveríamos fazer. Então, nós somos sempre críticos relacionados às pessoas. A gente sempre olha para as pessoas de uma forma errônea. Não da forma em que Jesus veio nos ensinar a olhar o próximo como a nós mesmos. Nós somos muito egoístas. Quando nós frequentamos um local, que nesse local ele tem ensinamentos de Jesus, aquilo que ele veio e nos deixou, nós precisamos entender que fora daquelas paredes também precisa de obras. Não é só ali dentro. O Evangelho de Jesus não tem que agir dentro de uma parede, dentro de uma instituição religiosa, dentro do centro espírita, dentro somente da minha casa, o Evangelho no lar. Não, precisa-se de obra fora daquele ambiente também. Nós precisamos trabalhar muito. Por que nós precisamos trabalhar muito? A gente precisa muito de evoluir moralmente. A gente tem muitos débitos que a gente precisa sanar. E esses débitos a gente só sana quando a gente aprende a fazer. Se a gente não aprender a fazer algo pelo próximo, a gente não vai sanar os nossos débitos. Se a gente está aqui só ouvindo o que a Patrícia fala e não coloca ali em prática, a gente não está agindo corretamente. Nós precisamos aprender a fazer algo pelo próximo, por nós mesmos. Nós precisamos ter obras. E nós vimos pessoas, hoje, nós conhecemos, se você não conhece, você ainda vai conhecer, pessoas que são espiritualizadas. Essas pessoas que são espiritualizadas, elas aceitam a outra pessoa de uma melhor forma. Pessoas que são espiritualizadas já olham o outro como Jesus nos diz, como nós mesmos. São pessoas que já veem as atitudes, os defeitos, os vícios daquela pessoa, mas aceita ele como um irmão. Aceita que aquele espírito ele está para aprender da mesma forma que a gente. Então não tem o porquê de eu distinguir que ele é melhor, ele é pior, ou ele não serve, ou ele não adianta para aquela função, ou ele não vai conseguir. Não. São espíritos que estão em um processo de desenvolvimento. E esse processo de desenvolvimento, essas pessoas espiritualizadas, elas já conseguem olhar para esse irmão de uma forma diferente. E ainda assim nós somos capazes, nós que não temos tanto processo de espiritualização dentro de nós ainda somos capazes de olhar para aquela pessoa que passa tanta dificuldade, que tem tantas coisas a atravessar, tantas coisas acontecendo, e nós ainda somos capazes de julgar e falar, nossa, nem sei como essa pessoa consegue, porque se fosse eu já tinha jogado tudo fora. Olha para você ver a diferença entre uma pessoa que está dentro do processo de espiritualização e uma pessoa que não está. Porque se eu estou dentro do meu processo de espiritualização, do processo de exercício moral para me elevar, eu entendo um pouquinho da palavra de Jesus, consigo seguir o norte que ele me deu, eu vou mudando dentro do meu coração as minhas atitudes, e a partir do momento que eu vejo uma pessoa que tem tanta dificuldade quanto eu vou olhar para aquela pessoa e não vou pensar dessa forma. Nem sei como que você consegue, eu já tinha chutado balde, não. Você vai virar para aquela pessoa e vai falar assim, olha, que Deus te abençoe e você consiga. Porque a pessoa precisa receber uma energia positiva, não é? Não sei como você consegue, já tinha jogado fora. É assim? Eu estou agindo como Jesus me ensinou? Não. Agora, se eu vibro por aquela pessoa,
que está passando por um momento difícil, que precisa de auxílio, que precisa de ajuda, eu estou sim agindo como Jesus ensinou, porque eu estou me vendo nela. Eu estou olhando para ela e me vendo da mesma forma. Precisando de auxílio, a gente consegue, viu? A gente vai falar um pouquinho agora de um processo que é muito assim, ele é um estudo muito longo, porém eu vou conseguir explicar um pouquinho para vocês. A gente hoje, quando a gente fala da razão do ser humano, a razão ela nos leva a muitos erros. Inclusive, nós somos frios através da razão e nós temos um julgamento desnecessário, ou seja, quando eu uso a razão, eu sou uma pessoa fria e tenho julgamentos desnecessários. Por exemplo, por que a gente não pode simplesmente aceitar o próximo como ele é? Pronto, é simples, ele é assim, pronto, acabou. Não, mas eu tenho que pensar bem. Pô, mas se ele não fosse daquele jeito ali, ele fosse de outro jeito, talvez ficaria melhor a situação. Não. Eu fico pensando com a razão aqui, ó, dentro de mim, razão. Minha razão diz que se ele fosse melhor, talvez a situação ficasse melhor. Porque eu deixo a razão vir à frente. Tá? Mas eu não consigo visualizar ele da mesma forma que eu. Tá, aí tem esse processo aí da razão. A gente fica aí dentro dessa situação relacionada à razão, a gente esquece que dentro de cada um tem um espírito falho. Porque se nós estamos aqui encarnados hoje, nós somos espíritos falhos, que erramos e ainda não conseguimos chegar aonde deveríamos. Então, a gente está caminhando para isso, a gente está passo a passo rumo à nossa elevação moral. E dentro desse processo de elevação moral, a gente utiliza muito da razão. E essa razão só vem aí nos trazer situações desagradáveis, se a gente for colocar numa balança, tá? A gente não consegue olhar que ali tem um espírito, que ele tem vícios, que ele tem defeitos, que ele tem os momentos de crise, que ele tem os momentos dele, a gente não consegue. A gente consegue criticar, olhar e falar, nossa, você viu como aquela pessoa tem um defeito, vai falando mal da vida dos outros, não para mais de falar mal da vida dos outros, e eu não tenho, tô falando dela. A gente esquece que quando a gente aponta um dedo, a gente aponta 3 pra gente e a trave no olho não deixa eu ver o meu defeito, mas eu só vejo do outro. Tudo isso a gente utiliza pela razão. Nós perdemos muito tempo da nossa vida, mas muito tempo da nossa vida justificando coisas que não deveríamos. Nós somos arrogantes a ponto de justificar situações que não deveríamos justificar. Por exemplo, Patrícia tem que fazer um trabalho no centro hoje. Não vou conseguir hoje, vamos fazer semana que não consegui, vamos fazer na outra semana. Não vou conseguir, vamos fazer na outra semana. Sou tão arrogante que eu peguei o trabalho para fazer e tô sempre adiando, arrumando justificativa para não fazer. Melhor não ter pego. Se você não tem condições, é melhor você continuar da forma que você está caminhando vagarosamente, porém caminhando, e não pegar coisas para você ser arrogante e falar que pode e não pode. Todos nós vamos juntos. Todos nós, mas cada um vai ter o seu momento de caminhada. Então não adianta eu ser arrogante para com o meu próximo. Não adianta eu ser arrogante para a pessoa que trabalha comigo. Porque eu sou melhor que ela. Não, tem 2 trabalhos, o chefe vai dividir 2 trabalhos. Tem a Patrícia e tem a Maria. Aí a Patrícia tem 400 coisas para fazer, a Maria tá mais ou menos, mas a Patrícia quer ser melhor que a Maria, então a Patrícia pega e fica, ó, semana que vem eu termino, semana que vem eu termino, semana que vem eu termino. Arrogância diante da Maria porque eu sou melhor que ela, eu não sou. Precisamos disso hoje em dia? Não, a gente já consegue entender que Jesus vem nos ensinar que não precisamos disso, tá? Quando a gente veio ser aqui na Terra, o primeiro espírito encarnado, lá atrás, nós viemos com instinto. Tudo era instinto. Instinto de sobrevivência, da fome, do dormir, do ter uma caverninha para a gente poder entrar dentro da caverna e estar protegido, de proteção. Tudo era instinto em nós. Nós vivenciávamos as nossas vidas baseadas no instinto. Depois de instinto veio o egoísmo, veio a vaidade, a agressividade, e daí nós começamos a desenvolver a razão. Então, a razão está incumbida em nós desde a época das cavernas, desde lá de trás. E dentro desse processo aí, nós começamos a ponderar com a razão o que é bom, o que é ruim. É para isso que a nossa razão serviria. Para saber que se eu vou atravessar a rua e está vindo um carro, eu vou morrer. Então, vou usar a razão, porque eu pensei naquilo, eu vou ficar aqui paradinha. Eu sei que se eu colocar o dedo na tomada, eu vou levar um choque.
Minha razão fez eu pensar naquilo ali, então eu devo permanecer daquela forma. Mas a gente usa a razão erroneamente. A gente tem esse defeito dentro de nós e a gente não presta atenção. A gente não utiliza só para o que é certo e o que é errado para o nosso instinto que foi lá atrás que começou. Não, a gente usa essa razão para diversos setores na vida da gente, que é o que eu falei lá atrás. A gente vai, dentro do processo de razão, a gente fica frio e a gente passa a fazer julgamentos desnecessários. Nós estamos entrando neste instante, num período dessa nossa encarnação, num momento de razão. Então, é um momento em que a gente está tendo a oportunidade de pensar realmente o que é bom e o que é ruim para a gente. Mas eu estou falando isso para a gente pensar na gente, não no outro. Por quê? Quando a gente fala aqui a respeito das nossas obras, e vocês vão compreender isso um pouquinho mais para frente, a gente está falando a respeito da Patrícia, do eu. Essa razão, ela fez com que a gente começasse a conversar um pouquinho mais, debater determinados assuntos para que a gente não agisse com impulsividade. Porque se eu tenho impulsividade de falar mal das pessoas, eu vou falar. Se eu utilizo a minha razão de uma forma errônea, eu vou fazer críticas e eu vou falar palavras injustas com aquelas pessoas. Agora, se eu uso a minha razão dentro desse processo todo, da forma que deve ser, eu vou pensar no assunto, vou usar a minha razão e vou debater se for necessário o assunto, se não for necessário, vai morrer ali comigo, pronto, acabou. Mas eu tenho que usar a razão. Se não usar, a gente não funciona. Depois do processo da razão, que é isso que a gente está aprendendo agora, a gente vai vivenciar uma faixa de sentimento. Lembra que a gente fala assim, que a gente está mudando de um planeta de provas e expiações para um planeta regenerado? A gente vai ter um processo de sentimento aí muito forte. Então, a gente está vivenciando isso. E exatamente o que Jesus veio nos trazer, que é esse momento de sentimento de amor, de amar o próximo como a nós mesmos, tá? A gente não vivenciava tanto assim, mas a partir de agora a gente vai começar a vivenciar. Nós podemos dizer que nós aceitamos a todos da forma que é. Eu aceito vocês do jeito que vocês são, vocês me aceitam do jeito que eu sou. A gente pode vivenciar isso a todos os instantes, falar sempre, constantemente. Mas ainda assim, nós ainda não somos capazes de entender a oração que Jesus nos ensinou. Porque eu posso falar, mas entender eu não consigo. Porque eu peço para Jesus ali perdoar as minhas dívidas, assim como eu perdoo dos meus devedores, mas eu perdoei mesmo. Eu peço ali para que Jesus me tire de fazer maldade, as maldades de mim, mas eu deixo de fazer as maldades com as pessoas, ou eu ainda continuo fazendo as maldades com as pessoas? Como é que tá? A gente ainda não tem capacidade de entender a oração. A gente pede para Deus fazer como Ele faz no céu, fazer aqui na terra, mas e aí? Como é que eu estou agindo nesse processo todo? Será que é melhor acender a luz? Então, aí dentro desse processo todo, a gente está vivenciando isso como? A gente pede para Deus abençoar a nossa vida, fazer aquilo que Ele quer, mas se eu perco um carro, se eu perco alguma coisa material, como é que eu fico? Sou viciada em assistir série na TV, sou extremamente viciada. Eu acho que todo momento que eu tenho, que eu não estou no meu trabalho material, eu posso assistir série na TV. A televisão quebrou. Aí a televisão quebrou, não tem nada para fazer. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar meus livros do centro e vou ler. Vou estudar um pouquinho aqui dali. Então, não tem televisão mesmo, então vamos ler as informações que Jesus veio nos trazer. Mas eu critico, xingo e ainda falo, mas por que queimou a televisão? O que eu fiz para merecer queimar a televisão? Estou questionando constantemente. Mas eu não lembro lá na minha oração pedir para Deus fazer aqui na terra como Ele faz no céu. No céu todo mundo estuda, todo mundo lê. Mas ao momento em que queimou minha televisão, estou culpando, tenho que culpar alguém, mas eu não estou vendo o benefício que é a mim, que naquele momento estou fazendo uma leitura benéfica do Evangelho. Então a gente está pedindo tanto, a gente pede tanto na oração do Pai Nosso, e muitas vezes a gente não entende o que está acontecendo. A gente nem aceita. Isso daí faz com que a gente só passe, simplesmente passou pela oração. Simplesmente a fez. Não fez com o coração nem com o entendimento. Estou falando isso por quê? Porque ao mesmo tempo em que eu deixei de assistir a TV, estou fazendo o estudo, ali eu comecei minha obra. A preleção de hoje não é pelas obras.
Comecei a fazer uma obra ali, eu comecei a fazer o processo de evangelização do meu ser, dentro do meu estudo do Evangelho. Pedi tanto para que Deus me ajudasse a pegar nos livros e ler, mas eu gostava tanto de assistir série e não conseguia, porque eu estava na série, não nos livros. A televisão queimou, eu achei ruim, mas fui ler. E não entendo por que queimou a televisão. Tem situações e tem situações, gente. Coisas acontecem na vida da gente nos momentos mais inesperados e a gente passa a partir daquele momento a entender a oração que a gente fez. O mundo que a gente está vivenciando hoje, como eu falei, nós somos um planeta de provas e expiações para um mundo regenerado, ele está mudando constantemente. E ele vai mudar, eu querendo ou não. Eu ajudando ou não, ele vai continuar essa mudança. Não tem esse processo de eu não ajudo, ele não vai mudar, ele está mudando, ele vai continuar mudando. A diferença é o que eu estou fazendo aqui para auxiliar ele na mudança, para que eu tenha a oportunidade de aqui estar novamente, quando ele for um planeta regenerado. O que eu estou fazendo? Quando nós mudamos a nossa forma de agir, de pensar, segundo as leis naturais, o que Jesus nos ensinou, nós estamos auxiliando no progresso do planeta. Nós estamos auxiliando o planeta a mudar a vibração, a constituição da energia planetária. Então, a gente vai ter, sim, a oportunidade de aqui estar novamente. Agora, se eu não contribuo de forma alguma, o planeta vai continuar mudando. E eu? Estou caminhando ou estou estacionado? Como é que eu estou dentro disso daí? Aí eu tenho umas perguntas para fazer. Quais são as obras que eu estou fazendo hoje? Quais são as obras que eu estou fazendo hoje? Eu posso fazer obras em grupo, mesmo que seja virtualmente. Quais são as obras, quais são as minhas obras? Eu, Patrícia, estou fazendo que tipo de obra hoje? O que eu estou fazendo com o meu dia a dia? Eu estou assistindo série, eu estou estudando um pouquinho do Evangelho de Jesus. Isso não precisa acontecer todos os dias, todo momento da minha vida, não, gente. A gente tem que separar um momento da nossa vida para a gente fazer um estudo do Evangelho no lar, estudar um pouquinho, entender, ouvir uma preleção completa e depois de ouvir essa preleção, estudar um pouquinho a respeito do assunto. É disso que eu estou falando. É isso que são as nossas obras. A gente sabe hoje de onde a gente veio e para onde a gente vai. Graças a Deus, a gente tem essa oportunidade de entendimento. Onde é que eu estou neste momento? Para onde eu vou e de onde eu vim? Se eu estou aqui, eu já sei que eu vim de uma encarnação que ainda precisa aprender. Esse processo de reencarnação é uma constituição de aprendizado. Para onde eu vou? Se eu faço dentro dessa minha reencarnação as obras, vou estudando, vou aprendendo, vou tendo Jesus como meu guia, eu tenho a oportunidade de reencarnar aqui de novo. Agora, se eu não faço isso, minha oportunidade de reencarnação vai ser aonde? Para onde é que eu vou? Também já sei. Então, dentro disso aí, a gente tem que estudar um pouquinho o que a gente está fazendo para as nossas vidas, porque não é simplesmente viver, a gente tem um motivo para estar aqui. A nossa estada aqui dentro nesse planeta, a nossa vida, a nossa reencarnação, cada encarnação que a gente vive, ela é muito rápida, muito rápida, um piscar de olhos praticamente. E nós temos a oportunidade, todos os dias da nossa vida, fazer um livro novo. A gente pode mudar, deixar o homem velho ontem e começar o homem velho novo hoje. Todos os dias Deus nos dá essa oportunidade. Constantemente a gente tem essa oportunidade, vai de nosso aprendizado ou não. E essa oportunidade, ela é dada para todos. Não tem diferença de patamar, não tem diferença de ser presidente, de ser faxineira, de ser vice, de ser uma pessoa famosa, de ser uma pessoa que tem não sei quantos seguidores no YouTube, nessas coisas de rede social, é um cantor muito famoso. Não, todos os dias pela manhã as pessoas têm a mesma oportunidade. Algumas utilizam da forma boa, benéfica, seguindo Jesus como norte, outras não. Isso vai de cada um. Vai de cada um. Porque quando a gente retornar à pátria maior, a gente tem que ter noção daquilo que vai ficar. Não estou falando do material. Estou falando daquilo que a gente deixou. Talvez uma palavra boa, um amigo, que aquele momento da vida dele ele estava necessitando de palavras, eu tive a conversa com ele, eu exaltei, e a partir daquele momento ele conheceu o caminho correto a seguir, aquilo vai ficar. Se nesse instante eu estou falando algumas palavras e para vocês estão sendo marcantes, vai ficar. Vocês podem não lembrar da Patrícia depois, mas daqui a Patrícia falou, vocês vão lembrar.
Então, é disso que a gente está falando, porque na pátria maior, nós só levaremos nossas obras, nada material, nada carnal. Por vezes eu falo um pouquinho de Jesus aqui, eu falo um pouquinho de Jesus ali, mas eu não dou conteúdo aquilo dali, eu não faço, eu estou fazendo a minha, como se diz, a minha caridade de forma errônea. Não é só ali cultivar, é preciso trabalhar em cima daquilo, é preciso fazer boas obras, para que nós possamos melhorar sempre. O finalzinho, gente, do texto, ele fala o seguinte, eu vou ler um pedacinho. Busquemos as criaturas, acima de tudo, pelas obras com que se beneficiam o tempo e o espaço em que nos movimentamos, porque um dia compreenderemos que o melhor raramente é aquele que concorda conosco, mas é sempre aquele que concorda com o Senhor, colaborando com Ele na melhoria da vida dentro e fora de nós. Ele está querendo nos dizer nesse processo do Evangelho aqui, que nós todos podemos trabalhar juntos para Jesus. Que a gente não tem que distinguir quem é, quem deixa de ser, por que é, por que não é. Todo mundo tem o mesmo ideal. Todo mundo vai colaborar. Porque nós estamos em mudança. Lembra que eu falei que a gente vai começar o processo de sentimento? Que quando a gente ama o próximo como nós mesmos, a gente consegue trabalhar junto em grupo. E as coisas vão melhorar. Não é porque eu, Patrícia, tenho uma dificuldade como que eu posso dizer, de política com uma determinada pessoa, que ela deixou de ser diferente para mim. Não, gente, isso tudo é coisa aqui do mundo. A gente tem que pensar nas coisas de Deus, de Jesus, que somos todos espíritos errôneos e precisamos crescer. Então, eu não vou trabalhar com determinada pessoa porque aquela pessoa, politicamente, ela é de um outro partido. Eu não vou trabalhar com aquela pessoa porque, para mim, Patrícia, quando a gente decide falar através das palavras do Evangelho de Jesus, eu não acho certo eu, Patrícia, sair para balada, mas a minha amiga acha certo. Eu vou deixar de trabalhar com ela por causa disso? Não é o momento dela. É a vida dela. O importante é que do nosso trabalho vai sair. O que a gente vai concluir com aquele trabalho ali. A gente está agindo ali em prol de Jesus. Não em prol de mim ou da minha irmã, mas em prol do próximo. Porque quando Jesus ele veio, ele nos deu as palavras, ele nos deu o norte, ele nos deu um pouquinho de conhecimento, mas ele veio, acima de tudo, nos mostrar o amor. E ele mostrou o amor de que jeito? Ele veio aqui e impostou em mim? 2021 anos depois? Ele deixou as obras. Ele deixou as obras que ele fez. As pessoas que ele curou. O que ele ensinou com as suas palavras e com amor. Foi isso que ele nos deixou. Então, hoje, quando a gente for lembrado que são as palavras do livro, meu Deus, esqueci o nome do livro, Fonte Viva, pelas obras, capítulo 24, nós vamos lembrar disso. Que Jesus veio nos ensinar que nós devemos amar o próximo como nós mesmos, não distinguir irmãos para que a gente possa seguir o caminho correto, para que a gente possa, sim, fazer o Evangelho de Jesus acontecer. Isso daí, dentro de nós mesmos, causa uma determinada situação, porque nos eleva moralmente. A partir desse instante que a gente consegue concluir algum trabalho com esses irmãos. A gente não deve deixar de lado a fé pelo orgulho. Não. A gente deve continuar na fé. A gente não pode esquecer, em momento algum, que somos todos centelhas divinas, todos trabalhadores de Jesus. Todos estamos aqui para aprender. Absolutamente todo mundo. Uns mais, outros menos. Uns bem poucos e outros muito mais. A gente não sabe. A gente tem que aproveitar o momento e fazer. A gente tem que melhorar, crescer e evoluir. E é somente pelas nossas obras que a gente consegue isso. Era isso que eu queria falar para vocês. Eu espero que vocês consigam ler essa mensagem depois, tirar um pouquinho do seu tempo para estudar, para colocar em prática, para entender um pouquinho o que quer dizer pelas obras, porque nós somos e seremos reconhecidos somente pelas nossas obras. Muitas vezes nós seremos esquecidos, essa fisionomia. Mas aquilo que foi nos falado, a gente vai lembrar. Então eu peço a todos que
consigam, sim, colocar um pouquinho dentro do seu coração e nós vamos fazer as nossas vibrações nesse instante. No momento em que estivermos fazendo as nossas vibrações, eu peço que todos pensem, conforme eu for falando as palavras, da melhor forma possível, que deixe dentro do seu coração sair uma luz bem forte, amor, carinho. Ah, mas eu não consigo fazer isso, Patrícia. Imagina alguma coisa bonita em prol dessa pessoa. Um sentimento do qual você goste, uma alegria, um sorriso. Imagine em prol disso. Vamos, nesse instante, aproveitar a harmonia do ambiente, dessas palavras que nos foi passado, desses ensinamentos. Que Jesus possa nos auxiliar, que a espiritualidade maior possa nos auxiliar nesse instante de vibrações, para que todas as nossas vibrações de amor e carinho possam ser enviadas e recebidas. Nós vamos vibrar pelo planeta Terra, pela paz mundial, pelos países que se encontram em guerra, por aquelas pessoas que pensam em fugir desses países, muitas vezes colocando a sua vida em risco. Nós vamos vibrar também amor, luz, por todas as pessoas doentes do nosso planeta. Nós vamos vibrar pela mãe natureza. Vamos vibrar também pelas pessoas que estão passando dificuldades diante ao material financeiro de todo o planeta. Nós vamos vibrar para aquelas pessoas que têm a oportunidade de auxiliar o outro, que elas possam, sim, dar continuidade a isso. Nós vamos vibrar por aqueles irmãos que têm vícios, sim, que moram na rua, que muitas vezes não têm um alimento. Vamos vibrar por aquelas pessoas que não têm a condição hoje financeira de cuidar de suas famílias, que a ajuda possa ser encaminhada a esses lares. Nós vamos vibrar também pelos asilos, pelos orfanatos, pelos presídios, onde há tanta necessidade de perdão, de luz, de amor, que a luz possa envolver todos os presídios que a gente consiga imaginar. Nós vamos vibrar pelos nossos irmãos que pensam em cometer o suicídio, por aqueles que já cometeram suicídio, pelas suas famílias que ficaram aqui. Nós vamos vibrar também, nesse instante, por todos os hospitais que estão cuidando das pessoas que estão com Covid. Vamos imaginar um verde envolvendo esses hospitais e que todos possam receber o bálsamo, que as águas possam ser fluidificadas. Aqueles médicos que estão na linha de frente possam receber energia benéfica para que eles continuem o trabalho do qual estão desenvolvendo. Nós vamos vibrar também por aqueles que estão desencarnados, que estão desencarnando através do Covid, que eles possam aceitar. Nós vibramos também pelo nosso país, por Anjo Ismael, pelos governantes do nosso país, por toda a casa de oração que fala em nome de Jesus. Nós vibramos também pelo norte do país, onde está tendo tanto problema aqui, relacionado à polícia, relacionado a fogo, a incêndio, a roubo, que lá possa se estabelecer a paz. Nós vibramos também por toda a casa espírita, pela Aliança Espírita Evangélica. Nós vibramos também pela casa que nos acolhe nesse instante, que nos recebe virtualmente, que é o Peregrinos do Caminho. Vibramos por todos os assistidos que nessa casa frequentaram, por todos os trabalhadores, por todos os trabalhos que acontecem na casa. Vibramos pelas escolas de aprendizes do Evangelho. Nós vibramos também pela nossa família, pelo nosso lar e por nós mesmos. E agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos juntos novamente. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação,
Livra-nos de todos os males, mas principalmente de cometê-los. Pois é teu reino, poder e glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada a todos pela manhã de hoje. Lembrando que no próximo final de semana, no sábado, vai ser a entrega do bolinho caipira. Não se esqueçam. Maiores informações também aguardam no final da preleção. Qualquer coisa vocês entrem em contato através das redes sociais. E até breve. Que Deus abençoe a todos e um bom domingo. Que assim seja, graças a Deus.